estar junto com os irmãos mais um domingo para cultuarmos a Deus e, neste domingo, com a especial responsabilidade de compartilhar com os irmãos o estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria que cada um, nesse momento, estivesse não me ouvindo, mas estivesse ouvindo a Palavra de Deus. É importante o que a Bíblia diz, não é importante o que a Delcinalva diz. A Delcinalva erra, a Delcinalva falha, a Delcinalva se engana. A Bíblia não erra, não falha e não se engana. Então, precisamos ouvir a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, começando no versículo 1. Acompanhe a leitura. E, à medida que vocês estiverem acompanhando a leitura, eu sei que à mente de vocês virão pensamentos, porque é um texto conhecido. Já estudamos na escola dominical várias vezes, várias mensagens já foram pregadas sobre esse texto, inclusive recentemente. Então, eu sei que as ideias virão à mente de vocês. Deixem essas ideias voltarem à mente de vocês e depois juntem essas ideias que vierem à mente de vocês com a mensagem que vocês vão ouvir agora. E cada um há de crescer no conhecimento, no entendimento e na possibilidade de colocar em prática as verdades da Palavra de Deus. Mateus escreveu assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, Jesus os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, os fazedores de paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do cesto, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. E no capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Este é o Sermão do Monte, é o início dele. Jesus viu a multidão, os discípulos chegaram para junto dele e ele começou a ensinar.
Ele estava ensinando para dois grupos distintos de pessoas. Ele estava ensinando aos discípulos que estavam perto dele e estava ensinando a multidão que estava ao redor. Os discípulos permaneceram perto dele. A multidão se dispersou. A atitude da multidão com o discurso de Jesus foi de admiração. A multidão se admirou da sua doutrina, a multidão se admirou da sua autoridade para ensinar. Viu que ele ensinava de forma diferente dos escribas, mas ficou só na admiração. Quantos admirados com o Evangelho? Quantos admirados com Jesus? Mas que ainda fazem apenas parte da multidão. Não estão perto de Jesus, não são os seus discípulos. Mas nós, que aqui estamos, pelo menos na sua maioria, somos discípulos de Jesus. Um dia professamos a nossa fé nele, um dia publicamente nos comprometemos com ele no batismo e passamos a fazer parte do corpo de discípulos de Jesus. Então, é especificamente para nós que Jesus quer falar esta manhã. Nós que somos os seus discípulos, nós que estamos próximos dele, nós que nos comprometemos um dia com ele. Embora, às vezes, esse compromisso fique, às vezes, um tanto esquecido, mas nos comprometemos. Professamos a nossa fé, nos batizamos e dissemos agora, nós estamos seguindo a Jesus. Agora, nós queremos viver como ele determina. É interessante que Jesus diz aos seus discípulos as bem-aventuranças. E ele termina as bem-aventuranças com uma coisa que não é para trazer alegria a ninguém. Ele termina as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Parece uma incoerência, né? Se alegrar com essas coisas. Ele diz: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. E logo a seguir, ele diz duas coisas completamente diferentes, que colocam os seus discípulos em situação única diante do mundo. Ele diz: se alegrem quando perseguirem a vocês, mas vocês são o sal da terra. Se alegrem quando perseguirem a vocês, mas vocês são a luz do mundo. Perseguidos, injuriados, caluniados, mas sal da terra. Perseguidos, injuriados, caluniados, mas luz do mundo. Jesus não disse: que a luz do mundo eram os mestres religiosos da época, eram os governantes, eram os políticos, eram os filósofos. Ele poderia ter dito: olha, a luz do mundo são os políticos da nossa época, são os governantes, porque eles têm o caminho para nós, eles têm o caminho para a nossa nação. Não foi isso que ele disse. Ele trouxe a si 12 homens comuns, simples, do povão, que não eram nada na sociedade daquela época, eram meros desconhecidos na sociedade da sua época. E disse para aqueles homens: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Hoje, Jesus está dizendo a mesma coisa para nós. Vocês são luz do mundo. Vocês, meus discípulos, aqui na cidade de Niterói, no bairro de Icaraí, na Igreja Batista de Icaraí, vocês são luz do mundo. Você vai dizer:
Bem, mas eu não sou uma pessoa importante. Eu não tenho acesso aos meios de comunicação, eu não apareço na Globo, eu não apareço na Record, eu não apareço no SBT, eu não falo aos jornais, eu não tenho contato com os políticos, eu não conheço ninguém importante. Jesus não lhe perguntou isso. Jesus apenas disse: você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo por uma simples e única razão: você é discípulo de Jesus. Você tem em si uma realidade que o mundo não tem. Você tem em si uma realidade que ninguém mais tem. E Jesus vai falar disso já no final do seu ministério. Você tem em si o Espírito Santo de Deus. E isso lhe torna diferente de todas as pessoas, não lhe fazendo superior a elas, apenas lhe fazendo diferente. Você é a luz do mundo porque você foi transformado por Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz isso aos crentes da cidade de Éfeso. Ele diz: noutro tempo, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Noutro tempo, você era treva. Ele não diz que você estava nas trevas. Olha a diferença. Ele diz que você era treva. Você fazia parte da própria escuridão, que é o pecado, que é a separação de Deus. Mas agora você é luz. Mas luz em quem? No Senhor Jesus. Jesus pôde dizer aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo, porque mais adiante ele vai ensinar aos seus discípulos: eu, Jesus, sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E ele diz que nós somos filhos da luz, nós temos a natureza da luz. Quando está tudo escuro, você chega em casa de noite, a casa toda escura, você continua andando dentro de casa no escuro? Qual a primeira coisa que você faz? Acender a luz. E o que acontece com a escuridão? Desaparece. Foi isso que Jesus fez na sua vida. Você era trevas e você se tornou luz. Você agora é luz. E qual é a função da luz? Brilhar, iluminar, clarear. A luz não pode ser escondida. Jesus diz isso com duas ilustrações. Ele diz: olha, não se pode edificar uma cidade sobre o monte e escondê-la. Não tem como. Aquela época na Palestina, as casas eram construídas de um calcário branco. E o que acontecia? A cidade edificada sobre o monte, quando a luz do sol incidia sobre ela, ela brilhava, ela refletia a luz do sol. E à noite, quando a luz da lua batia sobre a cidade, ela também refletia essa luz e mostrava: estou lá. Quem vinha na estrada embaixo via a cidade lá longe. Não tinha como esconder aquela cidade. E Jesus disse: olha só o contrassenso. Ninguém vai acender uma vela e pegar um cesto e emborcar em cima da vela. Quem acende uma vela, a coloca num lugar alto, para que ela ilumine a todos os que estão na casa. Então Jesus está dizendo: é impossível esconder a luz. Lembram do musical que as crianças fizeram aqui no final do ano? Acho que está quase todo mundo lembrando, quem assistiu. As crianças mostraram claramente que não se pode esconder a luz. Eles acendiam a lanterna iluminava para sempre, depois eles escondiam a lanterna e cantavam exatamente essa verdade.
Não esconda a sua luz, deixe a sua luz brilhar. Se você é discípulo de Cristo, é impossível você ser um discípulo secreto, escondidinho. Bem, eu sou discípulo de Cristo, mas me deixa aqui, escondidinho, no final da multidão, para que ninguém me veja, ninguém saiba que eu sou discípulo de Cristo. Se você é discípulo de Cristo, se você é comprometido com Ele, não tem jeito. Você vai ser visível, você vai brilhar, você vai iluminar. Não tente esconder essa luz. É trabalho vão. Você tem que deixar essa luz aparecer. Mas Jesus mostra para nós como é que essa luz brilha. Dizendo para os outros, batendo no peito, olha, eu sou crente, eu sou melhor do que você, olha, não sei. Não, não é assim. A luz para brilhar não precisa dizer, olhem para mim, porque todos normalmente a veem. Porque ela não deixa as trevas, ela ilumina todos os cantinhos. E Jesus diz como essa luz há de brilhar. Ele diz, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas, o quê? Boas obras. A luz que você é, ela se reflete em quê? Em boas obras. E o que são boas obras? Boas ações, boas atitudes, boas palavras, boa convivência, moral pura, boas obras. O apóstolo Paulo, mais uma vez, nos ajuda a entender o que são boas obras. Lá em Efésios 5:9. Ele havia dito aos crentes de Éfeso que eles eram luz no Senhor e que eles deviam andar como filhos da luz. E ele diz o que é andar como filho da luz e, consequentemente, que boas obras são essas. O fruto da luz está em toda a bondade e justiça e verdade. Ele resume o que é boas obras. Vamos voltar atrás um pouquinho? Lembra que Jesus havia terminado as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os que sofrem perseguição, bem-aventurados que forem injuriados, perseguidos, caluniados por causa do meu nome. E ele diz, então, a esses que eles são luz do mundo. E diz que a luz vai mostrar-se pelas suas boas obras. E agora Paulo nos diz que boas obras são essas. Ele diz que é toda bondade, toda justiça e toda verdade. E é interessante que quando Jesus continua o Sermão do Monte, se vocês chegarem em casa e quiserem ler, ele vai mostrar exatamente os aspectos práticos dessa bondade, dessa justiça e dessa verdade. Não é a bondade pela perspectiva humana, não é a justiça pela perspectiva humana, nem verdade pela perspectiva humana. É bondade, justiça e verdade pela perspectiva de Deus, do amor de Deus, mostrado em Jesus Cristo. A nossa luz brilha através das nossas boas obras. Que boas obras você está fazendo dentro da sua casa?
Que boas obras você está fazendo para com o seu marido dentro da sua casa? Que boas obras você está fazendo para com a sua esposa dentro da sua casa? Que boas obras você está fazendo para com os seus filhos? Que boas obras você está fazendo para com os seus vizinhos, com os seus colegas de trabalho, os seus colegas de faculdade? Que boas obras você está fazendo na fila do banco? Que boas obras você está fazendo lá no consultório médico enquanto está esperando a consulta? Que boas obras você está fazendo quando está dirigindo nesse trânsito horrível de Niterói? Que boas obras você está fazendo nas coisas do dia a dia? É aí que nós temos que mostrar que somos filhos da luz, com toda bondade, justiça e verdade. Não é em coisas espetaculares. Nós mostramos a nossa luz no corriqueiro, no comum de todos os instantes. Agora, é interessante o que Jesus diz. Ele diz que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. A nossa luz, então, deve brilhar diante dos homens, eles vão ver as nossas boas obras, mas vão olhar para nós e nos aplaudir? Não. Ele diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A vosso Pai que está nos céus. O aplauso, a honra, não é para nós. A honra, o aplauso, é para quem? É para o nosso Pai. Nota que ele não diz Deus. Ele diz vosso Pai. É uma relação de intimidade, é uma relação de família, é uma relação de convivência, é uma relação de amor e de confiança. O discípulo de Jesus não busca honra para si próprio. O que ele faz, quando ele brilha, e brilha sempre, porque ele tem que ser visível sempre, é para a honra do Pai. O Pai é que está em lugar de destaque. Quando vem em nós identificação verdadeira de cristãos, nós estamos fazendo com que as pessoas honrem a Deus, glorifiquem a Deus, se aproximem de Deus. Mas nós precisamos ser luz. Nós precisamos de boas obras. E então Deus será glorificado. Nossa luz não é para que sejamos vistos, mas nossa luz é para que o Pai seja visto e glorificado. Nós estamos no mundo que está em trevas. O mundo jaz no maligno. Foi isso que o apóstolo João disse. E não adianta a gente querer dizer que não é, porque a gente está vendo cada dia mais que é. O mundo está em trevas. O mundo está cheio de confusão e de decepções. Para todo lado. Gente confusa e gente decepcionada. Decepcionada consigo mesmo, decepcionada com a família, decepcionada com o marido, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com o sogro, decepcionada. Decepcionada com os políticos, decepcionada com o governo. O mundo está também mergulhado na violência. O mundo está com um nível moral cada vez mais baixo. As próprias pessoas que não são crentes dizem isso, sentem isso, e nós muito mais. O mundo está em crise. Mas já estava na época de Jesus.
quando ele disse para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. E ele disse que era uma crise tal que os discípulos seriam perseguidos, seriam injuriados. Mas ele não disse: se escondam, apaguem a luz. Ele diz: brilhem, resplandeça a luz de vocês. Nesse mundo conturbado em que nós estamos vivendo, nós somos a luz. Você é a luz do mundo. Não é o político, não é o governante, não é o militar, não é o economista, não é o repórter. Você é a luz do mundo. E você tem que iluminar o mundo que está ao seu redor. 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas com quem você convive, você é a luz dessas pessoas. E você precisa iluminar. Precisamos agir como luz, em todas as circunstâncias, porque somos a luz do mundo. Deixa brilhar a sua luz, para que o mundo glorifique a Deus. Não apague a sua luz. Não tente se esconder, não tente ser invisível, porque se você é discípulo de Cristo, a sua luz há de brilhar. Deixa brilhar a sua luz. Brilhe em todas as circunstâncias. Brilhe em todos os lugares. Que Deus o abençoe e que a sua luz resplandeça dia a dia para a honra e glória do nosso Pai que está nos céus. Amém.